Senhor. Essa música ela lembra o início da igreja, né? Era só no CD o louvor, né, pastor Raniel, pastor Dayana? Passamos 3 anos, eu acho, ou mais, só no CD o nosso louvor. É verdade. E aí, Fernando? Tudo na paz? Obrigado. Aleluias. Músicas marcam a nossa vida, né? Isso é muito bom. Então, queridos, nessa hora, nós vamos trazer a palavra de Deus aqui, da parte de Deus ao nosso coração. Hoje de manhã, estávamos aqui no nosso culto de Santa Ceia e foi tão precioso, onde nós desfrutamos daquilo que Deus fez na vida de Moisés e daquilo que Moisés fez enquanto viveu para Deus. Tem as duas coisas, né? Tem o do lado. É aquilo que Deus faz na nossa vida e aquilo que nós fazemos na vida que Deus dá para a gente. Porque a salvação, ela é a porta que Deus abriu para que a gente possa entrar no céu. Mas quando alguém se converte, ela não morre logo. Deus não leva logo ela para o céu, ela continua vivendo aqui na terra, sim ou não? Então, aquilo que nós vamos fazer nessa vida, depois que a gente se converte, até a volta de Jesus, é da nossa parte. E Moisés foi um grande homem de Deus. Um homem sobre, ou a respeito de quem Deus disse, né? Através dele mesmo, lá em Deuteronômio 34:10, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor tivesse tratado face a face. Moisés conheceu o Deus Todo-Poderoso, andou com ele e o viu pelas costas. Ele não viu o rosto de Deus, mas viu as costas de Deus. Pastor, Deus tem costas? Meu amigo, eu não sei. Por que a Bíblia fala costas? Porque Deus sempre vai se comunicar com os homens de uma forma que ele possa compreender, sim ou não? Agora, se lá no céu Deus vai ter outra forma, eu não sei. Mas eu só sei que eu quero ver Deus. Tem alguém comigo aí? Eu quero ver a Deus. É o meu maior desejo. Porque para aquele que é fiel de verdade e anda com Deus, nada é mais importante do que isso. Como eu falei hoje de manhã, só pegando aqui também, antes de entrar aqui, como eu falei hoje de manhã, Moisés, ele já tinha visto as 10 pragas. Antes de ver tudo, ele viu ali a sarça pegando fogo e não se queimava. Ele se aproximou para ver, que coisa interessante. Ele ouve uma voz que diz o quê? Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Ali começa o relacionamento de Deus com Moisés. E Deus faz tantas coisas maravilhosas, sobrenaturais. As 10 pragas que Deus envia, usando Moisés. Na saída do Egito, o mar está diante deles, Faraó está atrás, e ali o que fazer? Deus diz para ele, diga ao povo que marche. E o que acontece? O mar se abre. E ali então começa os grandes milagres, e Moisés vê tudo aquilo. Moisés vê uma nuvem acompanhando eles durante o dia. Eles andavam aqui e a nuvem seguia eles. Eles paravam, a nuvem parava. Eles continuavam, a nuvem continuava. Dava 6 horas da tarde, entrando à noite, aquela nuvem, lógico, ela não seria mais vista por cada noite, mas uma coluna de fogo era acesa por Deus. E ela ficava acesa a noite inteira, para iluminar, para aquecer. Aquela coluna de fogo, e a coluna de fogo durante a noite, e a nuvem durante o dia, durou 40 anos. Todos os dias de manhã, tinha algo pastoso sobre as plantas, algo como que dessa cor aqui, algo pastoso, eles colhiam, era o maná. Faziam bolos, faziam pães de manhã. De tardezinha, via aquele rebanho.
Neguinho, cadê o neguinho? Gosta de caçar. Aquele rebanho de codornizes. Aí imaginou, tu tá aqui e vem 1 milhão de codornizes. O neguinho ia ficar doido com a seta, né? Mas o interessante, todas as tardes elas vinham e eles pegavam elas, comiam o pão de manhã e carne de noite, de tarde e de noite. Isso durante 40 anos. A sandália dos pés não se desgastou, a roupa não se desgastou. A sandália crescia junto com o pé. Meu Deus. E Moisés viu tantas coisas, tantas coisas. Mas chegou um dia em que ele chegou para Deus e falou tudo isso e disse: Senhor, eu quero ver o teu rosto, eu quero te ver. Tudo aquilo ali para Moisés não fazia mais sentido, ele queria conhecer aquele que fazia tudo aquilo. Foi aí onde Deus disse para ele: Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei graça de quem eu quiser ter graça, mas a minha face não poderá ser vista, porque homem nenhum pode ver a minha face, se ele vê, ele morre. Deus disse para ele: é impossível, Moisés, você vê a minha face. Mas, Moisés, eu vou te pegar pela mão, Moisés, com a mão, não é pela, é com a mão. Eu vou pegar você com a mão, vou te colocar na fenda da rocha, vou cobrir os teus olhos com a minha mão, e aí eu vou virar, aí tu vai me ver pelas costas. Eu vou fazer isso por ti, Moisés. E Deus fez. Deus brincando de cabra cega com Moisés. Agora não, Moisés, agora não. Já, Senhor, bora, Senhor. Pronto. E ele viu Deus pelas costas. Ó, presta atenção. Voltando um pouquinho, Deus disse para Moisés o quê? Homem nenhum poderá ver a minha face, porque senão ele morre. Significa o quê? Se você quiser ver a face de Deus, tem que morrer. Morrer para a carne, morrer para o mundo, e você vai ver a face dele no último dia. No último dia. Amém. Então, aleluia, o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém. Quem está com o Senhor está bem. Respire bem fundo, sinta-se à vontade. Deus está aqui. Se você não estiver sentindo a mesma paz que eu estou sentindo, esse prazer, esse acalentar, eu estou me sentindo muito bem. Não é só hoje não, eu só estou transmitindo para você isso aqui. Se você não sente isso, entregue-se ao Senhor. É Jesus morando no seu coração que faz isso acontecer. Não importa se nós estamos aqui no ar-condicionado, se estivesse no calor, se tem energia, se não tem energia, se o Flamengo perdeu ou ganhou, se o Corinthians perdeu ou ganhou, né? Não vai ter futebol no céu não, gente. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Então, nós vamos aqui para a palavra. O tema da palavra é a verdadeira alegria. Quem está alegre aí, diga aleluia. E aplauda o Senhor bem forte. Mas você sabia que nem todo mundo está alegre? Você sabia que tem um monte de gente que vive de fazer os outros rirem, mas por dentro ele é triste? Muitos desses humoristas
tiram a própria vida. Muitos desses humoristas entram numa tristeza mortal e acabam tirando a própria vida. A tristeza interna corrói eles. O que é isso? Eles não têm a verdadeira alegria. Eles podem até sorrir, eles podem até ser alegres por um dia, mas eles não têm o ia, porque a alegria é alegre mais ia. Então o que quer dizer? Ele anda alegre. A alegria ia com ele ia com alegria, ele anda alegre. Alegria é isso, é você ser alegre hoje e amanhã também. Mas ontem eu estava alegre, hoje estou, amanhã estarei. Isso é alegria. Então o que acontece? A verdadeira alegria é o tema da mensagem. E eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Pode projetar no telão também. Atos 8, no capítulo do 26 até o 40. Nós vamos ver aí um texto interessante. Em um momento onde o povo de Deus está sendo perseguido. O povo de Deus, depois da morte de Jesus e sua ascensão, então recebe o Espírito Santo. Em Atos 2 o povo recebe o Espírito Santo. Então ali, com o Espírito que desce como um fogo, ele incendeia todo aquele lugar e o coração do povo também. E aí o que acontece? Eles começam a pregar. Pedro se levanta, prega, 3.000 se converte, e vem aquele fogo todo. E aí depois ele prega de novo, 5.000 se converte. Então está acontecendo uma revolução. Então os governantes da época não gostam disso e começam a perseguir. Os religiosos também não aprendem a lição, perseguem também. Um desses era Paulo. Em nome de Deus ele perseguia, prendia, matava. Então aqui o cenário era de perseguição. Porém, o cristão verdadeiro, ele não deixa de ser cristão só porque está sendo perseguido, só porque está sendo ameaçado. E eles se espalharam, fugindo, mas por onde iam, pregavam o evangelho. Filipe era um, ok? Versículo 26. Filipe e o etíope. O texto diz: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe disse: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura, que é Isaías 53, isso aqui que está lendo, né? Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Essa era a passagem que ele estava lendo. 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas. De quem? De quem? Toda a igreja, de quem? De Jesus. Ele anunciou as boas novas de Jesus. O que é ou o que são as boas novas de Jesus? A salvação, conhecida também como o Evangelho de Jesus.
36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que ele disse? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nessa versão bem não tem o 37, né? É porque tem algumas versões que não tem. Versículo 38. Assim, deu ordem para a carruagem parar. Então Filipe e o eunuco desceram da água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de quê? Cheio de quê? Só as mulheres, cheio de quê? Só os homens, cheio de quê? Todo mundo junto, cheio de quê? Alegria, cheio de alegria. Mas no início ele não estava com essa alegria. Algo aconteceu com ele. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças em nome do teu Filho Jesus. Obrigado por esse momento tão solene, tão espiritual, tão denso da tua glória. Eu sinto a tua glória. O Senhor está aqui, Pai, desde antes do início desse culto. Lá naquela rua lá fora, o teu Espírito já está na entrada dessa igreja e aqui dentro também. Porém o Senhor quer estar dentro dos corações de cada um aqui presente, e sem exceções. Então, meu Deus, usa-me para pregar, anunciar a tua palavra, meu Deus, pelo teu Espírito, e que haja quebra de cadeias, de grilhões, que hajam corações ferventes, desejosos pela tua palavra, que hajam curas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, essa palavra com o tema a verdadeira alegria, que é baseada nesse texto, ela é uma palavra onde nós vemos um cenário onde um homem que já tinha um certo temor, porque aquele oficial estava vindo de Jerusalém, ele tinha ido adorar em Jerusalém. Então note, ele tinha ido adorar em Jerusalém, estava voltando para a sua casa, estava lendo o livro de Isaías. Diga assim, mas ele não conhecia Jesus. Esse eunuco não conhecia Jesus. Logo, se ele não conhecia Jesus, ele não era salvo. Diante dessa verdade, entendemos que não importa se você está na igreja, não importa se você conhece a Bíblia, não importa o conhecimento que você tem de Deus, se você é até um teólogo. Se você não conhecer Jesus de fato, você não é nem será salvo enquanto não tomar essa decisão, enquanto não conhecer Jesus. É tão tal que ele, lendo o livro de Isaías, numa passagem tão clara que é Isaías 53, a respeito de Jesus, ele não entende. Pergunta para Filipe: de quem o profeta está falando? Dele mesmo? Ele está falando dele mesmo? Ou ele está falando de outra pessoa? E aí Filipe começa o primeiro passo aí, aqui no versículo 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus.
Filipe prega o evangelho para aquele homem. Note, eu estou falando sobre verdadeira alegria. Se você quiser ter a verdadeira alegria, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir, é dar ouvidos ao evangelho de Jesus. Boas novas quer dizer boas notícias. Boas notícias para quem? Boa notícia para aquele que está preso no pecado. Boa notícia para quem? Para aquele que está preso no mundo das trevas. Boa notícia para quem? Para aquele que está preso nos vícios de todas as formas, na prostituição. Boa notícia para quem? Para aquele que não tem esperança depois da morte. Boa notícia para quem? Para aquele que está numa depressão profunda, pensando em tirar sua própria vida. Boa notícia para quem? Para aquele que tem aquele vazio do tamanho do mundo dentro dele. Boa notícia para o incrédulo, que diz que não acredita em nada. O evangelho é essa boa notícia. É Jesus, o Filho de Deus. Então a primeira coisa, se você quiser ter verdadeira alegria, ouça o evangelho. Dê ouvidos ao evangelho e pare de maratonar na Netflix. As adolescentes aí, com os óculos redondinhos aí, parece aquele pessoal do Harry Potter. Tem uns adolescentes que, né? Não, nada pessoal. Nada, já estão olhando assim. Não, nada pessoal. Mas muitos adolescentes, eles se entregam aos filmes, às fábulas, às maratonas de não sei o que. Vamos maratonar e tal. É assistir 1, 2, 3 filmes encarreados, né? E não sei a série tal. E não sei o que, aquela do Crepúsculo, né? Crepúsculo, a saga, não sei o que, amanhecer e tal, aquele menino bonito que vira lobo, a menina fica tudo se derretendo por ele, e não sei o que. Aí o Harry Potter com a varinha lá e tal, e andando na vassoura. O que isso produz na mente das pessoas? Imaginações. Não passa disso. Imaginações que não levam você para lugar nenhum. O que são essas séries? Esses filmes de invenção humana? Isso é uma invenção humana. Sabe o que é isso? Os antigos vão lembrar, mas você vai entender. Tinha uma propaganda antiga do batom de chocolate. Aí tinha uma cordinha aqui e um batom aqui pendurado na frente da pessoa. Compre batom, compre batom, compre batom. Aí a pessoa ficava igual quando eu estou almoçando, o Theo fica assim, o meu cachorro lá e o gatinho, né? Essas maratonas, essas séries é o batom. E quem está segurando o batom é o diabo. E você está, eu quero. O que é isso? Ele está só entretendo você. Ele está só entretendo você. Ali, ó, te hipnotizando, entretendo, ou seja, ele está ganhando o teu tempo ou roubando o teu tempo com fábulas, invenções, fantasias, mentiras também. É igual lá o X-Men, tem o Netuno. O Netuno é o que aparece e desaparece onde ele está. O Mortal Kombat na época do Homem de Gelo, sei lá, aquele que... O Sub-Zero. Eu gostava do Sub-Zero no videogame. O Sub-Zero, tudo que ele tocava virava gelo, né? Aquela coisa. É o Hadouken. Qual é esse? E o Ken. Esse é o mais antigo. Hoje eu não sei nem o que é o desenho. Tudo isso é fábula, tudo isso é para encher tua cabeça, tudo isso é para te entreter. Nada disso produz alegria verdadeira. Só marasmo. Ele continua naquela coisa, vamos lá, tá, aquela coisa, muita pipoca, Coca-Cola, e sai o filme, está lá no cinema, vamos, aquele monte de adolescente. Entra tudo vazio, sai tudo vazio, sai cheio só de pipoca e Coca-Cola.
aquela agonia, aquela angústia. Foi brigado com o pai, chega em casa, está pior ainda. Querido, parem com essas coisas. Dê ouvidos ao Evangelho verdadeiro. Dê ouvidos ao Evangelho verdadeiro. É Ele que produz a verdadeira alegria. Então, essa é a primeira coisa. Então, a segunda coisa, são 3 coisinhas que eu quero falar. Aí, versículo 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Aí eles conversaram, porque entre o 35 e o 36 talvez tenha 1 a 2 horas de conversa. Eles conversaram, Filipe pregou para ele. Aí o 36 já fala: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Procura uma versão que tenha o versículo 37, tá bom? O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio. Então, a primeira coisa que ele fez foi ouvir o Evangelho de Jesus. E a segunda coisa, creu. Ele ouviu e acreditou na história. Foi isso que aconteceu. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi isso que aconteceu. Primeira coisa, ouvir o Evangelho de Jesus. Ele ouviu. E a segunda, eu acredito nisso aí. Eu acredito e eu quero para mim. Eu quero para mim. Ele recebeu no seu coração Jesus como seu Senhor e seu Salvador. É por isso que ele disse: eu quero ser batizado agora. Então ele foi batizado. Aí olha o que aconteceu. Vamos lá, versículo 38. Assim deu ordem para a carruagem parar. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repetidamente. Aí olha o que aconteceu. O eunuco não viu mais, e cheio de quê? Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Aplauda a palavra do Senhor em nome de Jesus. Então, ele ouviu o Evangelho de Jesus, creu no Evangelho e se alegrou, se encheu de alegria. Ele não se alegrou, ele foi cheio de alegria pelo Senhor. A alegria verdadeira é o resultado de quem ouve o Evangelho e crê nele. A alegria verdadeira é o resultado de quem ouve o Evangelho e crê nele. Essas 3 coisinhas aqui que estão nesse texto aqui é para mostrar para você, se você quer a verdadeira alegria, faça como o eunuco fez. Ouça o Evangelho, creia no Evangelho e você vai ter a alegria verdadeira. Por quê? Primeiramente, ouvir o Evangelho, as boas novas. O que é ouvir o Evangelho? O Evangelho diz que o homem é pecador. O Evangelho diz que o homem é pecador e que só Jesus pode perdoá-lo. As boas novas, primeiramente, é isso. O homem é pecador, mas a boa notícia é que Jesus está ali para perdoar. Isso é o Evangelho. O homem é pecador, você é pecador. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram. Não há nenhum ser humano que não tenha pecado. Nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Eu fui gerado em pecado. Então, todo ser humano é gerado em pecado. Todo ser humano é pecador. Porém, Jesus é aquele que perdoa o pecado. Então, foi isso que o eunuco ouviu. Boas Novas fala disso. E o crer? O que é crer em Jesus? Crer em Jesus é se arrepender do pecado e dizer a Jesus: eu quero o teu perdão. Mas não só isso,
eu quero viver contigo para sempre. Isso é o crer em Jesus. Repetindo, crer em Jesus é se arrepender do pecado e dizer a Jesus: eu quero o teu perdão, mas não só quero o teu perdão, eu quero viver contigo para sempre. Para sempre. Por quê? Não tem essa da pessoa ouvir o Evangelho diz que ele é pecador, e diz que Jesus perdoa o seu pecado, tira a culpa, aí a pessoa se arrepende do seu pecado, Deus perdoa ela diz: obrigado, Jesus, obrigado, tchau, Jesus, tchau, tchau, obrigado, Jesus. É assim que acontece? Não. Crer em Jesus é você se arrepender do seu pecado, pedir perdão a Jesus, mas não somente isso, é você dizer para Ele: eu quero viver contigo para sempre. O que o endemoniado de Gadara, ou Gadareno, né? O que o Gadareno, endemoniado de Gadara, ele quis, o que ele queria, qual a vontade dele, o que ele quis fazer quando ele foi liberto por Jesus? Lá em Marcos 5, o que ele queria no final? Jesus foi entrando no barco com o seu discípulo. O que fez o endemoniado de Gadara, que foi liberto por Jesus? Queria ir com Jesus. Ele queria ir com Jesus. Ele queria abandonar tudo e ir com Jesus. O resultado, esse é o resultado da verdadeira conversão. Não tem esse negócio aí de alguém que se converte, esses artistas, jogador de futebol, esses cantores aí que diz que é crente, mas sobe num trio elétrico, seminu ou seminua, e canta músicas cebosas, sensuais, e diz que é crente. Canta 10 músicas lá, cebosa, sensual, de duplo sentido. Aí para aí, gente, vamos louvar a Deus agora. Aí canta uma canção evangélica. Aí depois continua de novo cantando músicas do mundo. O evangelho verdadeiro produz naquele que aceita Jesus o desejo de abandonar tudo e ir com Jesus. O evangelho faz isso, querido, de verdade. E foi isso que aconteceu com o eunuco. E a terceira coisa, que é a alegria, só repetindo aqui para ficar bem claro. O evangelho, primeiramente, diz que o homem é pecador e que somente Jesus pode perdoá-lo. Segundo, crer em Jesus é se arrepender do pecado e dizer a Jesus: eu quero o teu perdão, mas não só isso, eu quero viver contigo para sempre. E terceiro, que é o resultado disso, é a alegria. O eunuco agora estava cheio de alegria. A alegria verdadeira é o sentimento ou convicção de quem de fato foi perdoado e sabe que vai morar no céu com Jesus. Olha só, aquele homem estava cheio de alegria. Por que ele estava cheio de alegria? Porque ele foi perdoado e porque ele agora sabia que ele ia morar no céu com Jesus. Foi isso que aconteceu com o eunuco. E a verdadeira alegria é isso, é esse sentimento de não mais culpa, é o sentimento de leveza, de não mais estar carregando uma tonelada de culpa, é o sentimento, é a sensação quando você sai do banheiro, quando você chega em casa todo sujo, morrendo de calor, entra debaixo do chuveiro, você se banha, toma banho, passa um sabonete, sei lá, e aquela coisa e tal, e você sai aliviado, limpo, refrescado. A verdadeira alegria é isso, é esse sentimento de que você foi perdoado, de que não tem mais culpa, mas não somente isso, mas também
de você saber a convicção que você tem de que você vai morar no céu com Jesus. A verdadeira alegria é essas duas coisas: receber o perdão de Deus, não ter mais culpa, e saber que vai morar com Ele no céu eternamente. Se você tem essas duas coisas, você anda alegre. Você é alegre ontem, hoje e amanhã. Porque enquanto o homem permanece no pecado, o peso permanece sobre ele, a culpa permanece sobre ele. E a culpa, ela pesa, a culpa, ela coloca para baixo, faz pressão para baixo. A culpa traz vergonha. Isso tudo é pecado. E somente Jesus perdoa. Então, quando você ouve o Evangelho, quando você ouve que Jesus perdoa, quando você crê nisso e se entrega a Ele de verdade, o que Ele faz? Ele lava você, tira toda a sua culpa e diz: a partir de hoje, você vai morar comigo no céu. Jesus diz, assim como Ele disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Gente, imaginemos nós a alegria daquele ladrão no ínterim, no momento entre o que ele ouviu aquele de Jesus e o momento da morte dele. Aquele ladrão se encheu de alegria. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. E é isso que todo homem, toda mulher, é isso que todo ser humano ouve de Jesus. Quando ele se arrepende e se entrega ao Senhor, recebendo Ele como seu Senhor e Salvador, ele ouve o que? Você está salvo, você está perdoado, eu escrevo o seu nome no livro da vida. É isso que nossa alma ouve. E a alegria advém disso, é resultado disso. Alegria, o significado no dicionário para alegria, sabe o que é? Interessante aqui, ó. Alegria, estado de viva satisfação, de vivo contentamento, contentamento verdadeiro, viva satisfação, júbilo, prazer, júbilo. É a pessoa está aqui, ó, vibrando. Por que que o eunuco estava vibrando? Porque ele foi perdoado e porque ele sabia para onde ia depois da morte. Não tenho dúvidas que o ladrão da cruz também vibrou. Por quê? Porque ele viu que daquela cruz para trás, tudo que ele tinha era só pecado, e aquilo pesava nele. Mas porque Jesus tirou o peso e ainda prometeu, ele tirou o peso e prometeu. Tirar o peso é perdoar, e prometeu o que? Prometeu o céu, o paraíso para ele. Porque Jesus tirou o peso e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele se encheu de alegria. Ainda sobre alegria é isso: estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. E satisfação, o significado da palavra satisfação, sabe o que é? Contentamento, prazer advindo da realização do que se espera, do que se deseja. No significado etimológico da palavra satisfação, sabe qual é o significado? Etimologicamente falando, lá no original de satisfação, pagamento de dívida. Satisfação tem a pessoa que não deve mais. Satisfeita é a pessoa que não deve mais. Enquanto o homem é devedor, ele é insatisfeito. Enquanto insatisfeito, ele não é alegre. Não tem a verdadeira alegria. Ele pode viver momentos de alegria, mas não é alegre todos os dias. Pagamento de dívida. Que dívida é essa? Dívida de pecado. Então, querido, em nome de Jesus, abra o seu coração. Quer a verdadeira alegria? Ouça o Evangelho. E o Evangelho diz o quê? Que você é pecador e que só Jesus pode perdoá-lo.
depois de ouvir o Evangelho, creia, acredita em que eu tenho pecado mesmo, eu sou pecador mesmo, e eu quero Jesus, eu creio que o Senhor pode me perdoar, e eu quero, Senhor. Isso é crer nele. Quando você faz isso, um milagre acontece dentro de você. Jesus entra dentro de você. Quando ele entra, o peso do pecado é tirado, a sujeira do pecado é tirada, e aí a tua alma ouve de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A tua alma ouve isso. Ou seja, quando eu morrer eu vou para o céu morar com Jesus, eu sei para onde eu vou depois da morte. Isso gera alegria verdadeira. Quem vive assim é alegre verdadeiramente. Quem entendeu a palavra? Quem está entendendo? Quem entendeu a palavra? Essa é a mensagem de Deus para você. Para fechar, o eunuco só foi cheio de alegria porque ele não tinha mais culpa do pecado, e porque ele tinha agora uma promessa de vida eterna. Quem é salvo não tem mais culpa do pecado dali para trás, e além de ser perdoado, de não carregar mais aquela culpa, ele ainda tem uma promessa de vida eterna. Pronto, a vida aqui na terra foi resolvida, e a por vir está resolvida também com Jesus. E quem tem isso dentro de si é alegre verdadeiramente. Quem é que tem? Quem já tem essa verdadeira alegria? Aleluias. Então vamos colocar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Se você nessa noite está talvez como o eunuco, ele tinha ido a Jerusalém adorar a Deus, mas não conhecia Jesus e nem tinha a alegria verdadeira. Digamos que ele andou uma distância, digamos que você esteja andando algumas distâncias, indo atrás de satisfação, indo atrás de contentamento, indo atrás desse preenchimento, porque todo ser humano busca alegria, todo ser humano busca contentamento, todo ser humano busca satisfação, todo ser humano busca melhorar de vida para ter satisfação. Mas eu te digo, enquanto você carregar o peso do pecado e não saber para onde vai depois da morte, você pode ganhar na Mega Sena 10 vezes, pode casar com a pessoa mais bonita do mundo que você quer, pode ter 10, 20 filhos, pode comprar uma SW4 à vista na hora que quiser, mas se você carregar o peso do pecado e não saber para onde vai depois da morte, você não terá alegria verdadeira. Só em Jesus, querido. Só em Jesus. Amém? Feche seus olhos, coloque uma mão no seu coração. A gente faz isso para que você se concentre. Não converse com ninguém. Aleluias. Aleluias. Deixa o Espírito falar ao seu coração e responda a Ele. Responda ao Espírito. Aleluias. Aleluia, Espírito Santo de Deus, esse lugar é teu, e nós estamos aqui, meu Deus, com essa convicção, também de que o Senhor está aqui, falando ao nosso coração. Então, meu Deus, eu oro nessa hora, convence, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi liberada, Senhor, então eu te peço, toca os corações, com aquele último toque, que só o Senhor sabe tocar, que o inimigo não alcance vantagem nessa hora, sobre as mentes e corações aqui presentes,
mas que eles decidam, Pai. Aqueles que já caminham contigo, que renovem suas alianças e que permaneçam em Ti. Aqueles que não tomaram suas decisões, aqueles que estão como o eunuco ainda, Pai. Aqui está alguém pregando para elas, meu Deus. Então, que elas façam como o eunuco fez, ou seja, que creiam, que se arrependam dos seus pecados, que peçam perdão por esses pecados e decidam viver contigo para sempre. E o resultado? A alegria verdadeira, Pai. Sim, o alívio do perdão dos pecados, a não mais culpa e a esperança de vida eterna. Vida eterna, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, alguém que quer se converter nessa hora. Você ouviu a mensagem, assim como o eunuco ouviu. O eunuco creu, ele se entregou, e o resultado foi: seguiu o seu caminho, continuou a sua vida cheio de alegria verdadeira. Quer sair daqui e seguir o seu caminho cheio de alegria verdadeira? Aceite Jesus. Quer seguir tua vida cheia de alegria, a alegria verdadeira? Aceite Jesus como teu Senhor Salvador. Se você quer tomar essa decisão, levante uma de suas mãos, nós vamos orar por você. Alguém que quer tomar a sua decisão nessa noite, em nome de Jesus. Se você quer tomar essa decisão, não fique parado, estático, mas dê um passo em direção a Jesus. Ele te chama. Foi o Espírito que disse para Filipe: aproxime-se do eunuco. Da mesma forma, foi o Espírito que trouxe você aqui, é o Espírito que está me usando para pregar para você. Agora é com você. Agora é com você. Crer não é com ele, crer é com você. Então, alguém, se você quer, levante uma de suas mãos. Se você está desviado e quer se reconciliar com o Senhor, voltar para os caminhos do Senhor, você pode tomar a tua decisão agora também, em nome de Jesus. Alguém? Nós temos uma jovem aqui, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Temos mais uma senhora vindo aqui, amém? Aleluias, aleluias. O Senhor te chama. O Senhor te chama.